E hoje, bebê, eu vou falar de um tema muito comum, que é a dor ciática, a ciatalgia. Você que está em casa, que tem dor na coluna lombar, que desce na sua perna, você já deve ter ouvido falar da dor ciática, da ciatalgia. Muita gente já viu e já me perguntou sobre a inflamação do nervo ciático. Eu vou falar hoje aqui para você o que é isso. Vou tentar te explicar o que é a ciatalgia, o que é a inflamação desse nervo ciático, como tratar, como diagnosticar. Fique atento, vamos lá. Vamos começar. Então vamos começar pela definição anatômica. A anatomia, o nervo ciático é o maior nervo do corpo humano. Ele começa ali, dessa junção da raiz nervosa de L3, L4, L5, S1 e S2. Esse plexo, que a gente chama de plexo lombar, ele se une para formar um grande nervo. Olha lá o nome, nervo ciático. Então ele se une ali naquela região lombar e desce ali na região do bumbum, na região da nádega e vai descendo. E ele vai se transformando com o passar do percurso em alguns nervos. Ali na região poplité, essa região de trás do joelho, ele se divide. Vai formar ali o nervo fibular comum, ele vai dar ramos para a região poplitéia, vai inervar a cápsula articular e vai descer. Ele desce ali na região da perna, vai formar ali o tibial posterior e vai descer. Então vai até o pé. Então isso é muito importante que nós saibamos como é a anatomia desse nervo, que eu repito, é o maior nervo do corpo humano. Por quê? Porque de acordo com a anatomia, vocês vão entender os sintomas que uma compressão do nervo ciático pode causar. Passo próximo. O que é a ciatalgia? O que é essa dor do ciático? Ela é caracterizada por uma dor que se propaga ao longo do percurso do nervo ciático. Então agora vocês já sabem o percurso do nervo ciático. Isso é o que a gente chama de plausibilidade neurológica. O que é esse nome complicado, doutor? Plausibilidade neurológica é você sentir sintomas na região onde o nervo ele tem a sua distribuição anatômica. Então eu mostrei aqui para você qual é a distribuição anatômica. Ele nasce lá na região lombar e vai se estender em todo o membro inferior, seja o membro inferior direito, seja o membro inferior esquerdo. Nós temos dois nervos ciáticos, que fique bem claro, tá? Então, a ciática, a dor ciática, a ciatalgia, ela pode ser quase sempre unilateral, podendo apresentar sensações de, isso aqui é muito importante, dormência, formigamento, dor. Ele pode causar também choque elétrico naquela região, tá? Ele pode causar sensações naquela região que nós vamos poder classificar e o médico vai poder entender que você tem um comprometimento que a gente chama de dor neuropática. Passo próximo. A gente agora já sabe o que é esse ciático. E quais são as causas? Isso aqui é muito interessante. A ciática, a dor do nervo ciático, ela pode ser desencadeada por uma hérnia de disco, que é muito comum. A hérnia é uma extrusão do conteúdo discal. Essa extrusão, quando ela sai do seu local, ela pode cair em cima do nervo, da raiz nervosa. Ou você pode ter ali o famoso bico de papagaio. Então, é possível, e eu tenho pacientes com isso, que o bico de papagaio, ele nasce, cresce próximo à região do nervo. Ou pelo menos da confluência inicial do nervo. E esse bico de papagaio, ele vai ficar tocando nesse nervo. E vai causar todos os sintomas. Mas a gente pode ter outras causas, como, por exemplo, a síndrome do piriforme. Tumores e processo inflamatório no trajeto desse nervo. Esse nome complicado, síndrome do piriforme, eu já expliquei aqui em outras vezes que eu vim no programa, exatamente, que é um músculo chamado de músculo piriforme. Ele pode prender o nervo ali na região do bumbum. Então, se você está aí em casa e tem dor no bumbum e não sabe o que é, e essa dor no bumbum desce na sua perna, você pode ter uma compressão do nervo pela síndrome do piriforme. Passo próximo, por favor. Então, a gente já sabe as causas. Como diagnosticar, doutor? Um raio-x simples me ajuda? Pode me ajudar.
eu posso ver aí o esporão ali, o bico de papagaio pelo raio-x simples. Mas o exame muito importante para esse diagnóstico é a ressonância magnética. Eu também posso lançar mão de outros exames, como a eletroneuromiografia. Mas quando eu tenho lesão na coluna lombar, eu tenho uma hérnia de disco, o padrão ouro, o gold standard para o diagnóstico é a ressonância magnética. Lembrando que na IMED nós temos a única máquina de ressonância aberta. É isso mesmo, se você está em casa, se você tem medo de fazer o exame para entrar naquele tubo, na IMED nós temos o exame aberto, ideal para quem é claustrofóbico. Você não vai entrar no tubo. Vai lá na minha página no Instagram que você pode ver melhor sobre isso. Passa o próximo. E finalmente, a gente pode lançar mão do exame físico. Existem alguns testes, como o teste de Laseg, que eu posso levantar a perna do meu paciente e ele dizer que deu choque na perna. Só por esse exame eu já posso entender que o meu paciente tem uma lesão do ciático. E, passo o próximo, vamos tratar. Hoje o tratamento, ao contrário do passado, onde as hérnias de disco, por exemplo, eram quase sempre tratadas cirurgicamente, hoje, por exemplo, se você tiver uma alteração numa hérnia de disco que esteja causando essa ciatalgia, nós podemos fazer infiltrações, ou com corticóide em pequenas doses, ou com ortobiológico. Bebê, em casos, muito mais graves, onde as infiltrações não melhoram, onde a radiofrequência não melhora, onde a gente manda o paciente para reabilitação e ele não melhora, a gente pode lançar mão de cirurgias na coluna, cirurgias endoscópicas. O que significa isso? Antigamente o médico, para operar uma coluna, a gente tinha que abrir a coluna do indivíduo, e isso é muito mais agressivo. Hoje nós temos cirurgias minimamente invasivas. Essa cirurgia de endoscopia, ela é um corte muito pequeno, de 2 centímetros, onde a gente insere aquele pequeno tubo ali e vamos retirar a hérnia sem precisar de abrir o paciente. Então são cirurgias pequenas, minimamente invasivo, o paciente opera de manhã, de tarde ele já está em casa, recuperação mais rápida, mas que fique bem claro, as cirurgias são exceções. 90% das vezes, quando o paciente tem hérnia de disco e ele tem a ciatalgia, eu posso tratar com infiltração. A infiltração na coluna, ela é muito, muito eficaz. Nós fazemos na IMED, é um procedimento rápido, seguro, indolor, onde nós usamos um aparelho chamado de ultrassonografia e o arco C, para que eu possa enxergar dentro da sua coluna. E lá eu vou colocar substâncias que vão literalmente murchar a sua hérnia, sem precisar que eu opere. A cirurgia é um tratamento que hoje nós realizamos cada vez menos. 90% eu trato com infiltração, 5% eu trato com cirurgia. Beleza? Que fique bem claro, ciatalgia, dor no ciático, dor que começa na lombar, que vai para a perna, tem tratamento e controle. Se você quiser tratar, a IMED está à sua disposição e você pode ir no meu Instagram. Você pode ir no meu Instagram, confere lá no meu Instagram no meu Instagram, eu não estava vendo. No meu Instagram você vai encontrar tudo que você precisa sobre dor no ciática. No meu Instagram você vai ver, eu tenho fotos mostrando o tratamento, bebê.